As 4 piores freiras da história. Fatos desconhecidos. Se o fato é desconhecido, como é que ele sabe que essas 4 aí é pior? Vez, espero que esteja tudo bem com você. As freiras secularmente dedicaram sua vida em razão dos ensinamentos e dogmas da Igreja Católica, e por isso eram consideradas mulheres sacras, tendo certos prestígios na sociedade envolvente. No entanto, algumas freiras protagonizaram episódios polêmicos e até mesmo representativos ao longo da história. Número 1. Elizabeth Barton, a visionária. Elizabeth Barton, segundo as suas próprias declarações, baseadas em registros históricos europeus, teria nascido em 1506 em Aldington, no condado de Kent, e portanto ficou conhecida também pelo apelido de a Freira de Kent. A freira britânica sofreria com as excêntricas execuções do rei Henrique VIII, o segundo da dinastia Tudor. Mas ela não se relacionou amorosamente com o monarca, que ficou conhecido pelas inúmeras amantes que engravidou e pelos seus esforços em anular o seu primeiro casamento com Catarina de Aragão. Figura misteriosa e pouco documentada, Elizabeth Barton começa a aparecer na historiografia a partir de 1525, ano de início de suas visões, na época em que trabalhava como serva numa fazenda. A primeira alucinação ocorreu na Páscoa, aos 19 anos, quando, nas competências da fazenda do agricultor Thomas Cobb, ela profetizou uma suposta matança de crianças próxima à propriedade. No momento, ela reafirmou que a salvação estava na fidelidade à Igreja Católica e sua devoção afirmada pelas rezas e visões que tinha associada à figura da Virgem Maria. Como consequência de suas previsões, começou a chamar a atenção do clero. E para que as suas visões permanecessem sob um dogma cristão, tornaram-na freira. Mas a chamada Freira de Kent, cujas profecias levaram à sua execução, tem sido fonte de várias controvérsias históricas acerca dos seus conhecimentos sobrenaturais, ou por alegações que questionavam a idoneidade de suas visões. Elizabeth Barton provocaria a ira do rei devido às profecias contrárias ao seu matrimônio com Ana Bolena. Até então, após ficar conhecida pelas premonições e peregrinações de fiéis que acreditavam que Barton tinha uma conexão direta com a Virgem Maria, a freira chegou aos ouvidos e olhos de pessoas influentes, como Sir Thomas More e o bispo John Fisher, chegando até a se encontrar com o cardeal Wolsey durante o reinado de Henrique VIII. No entanto, ao adentrar a corte, o assunto ficou sério, pois a freira de Kent não era mais uma inocente jovem freira, e sim uma ameaça direta à popularidade do rei. Dessa forma, as premonições de Barton foram classificadas posteriormente como traição pela corte de Henrique VIII. No ano de 1523, Elizabeth Barton declarou que havia estado milagrosamente invisível e presente na missa de Calais, local onde Henrique VIII estava fazendo uma visita ao rei francês. Em seu relato, ela disse que um anjo negou a hóstia consagrada a Henrique, removeu-a das mãos do sacerdote e a entregou para ela, sendo este um claro sinal de que Deus estava descontente com a postura do rei diante do seu matrimônio e governo. A freira ainda foi mais adiante e disse que havia visto o local exato no inferno para onde Henrique iria, e seguiu profetizando que, se o monarca prosseguisse com seu divórcio e se casasse com Ana Bolena, ele perderia o seu reino dentro de um mês e sofreria a morte de um vilão. Em 1533, ela foi presa sob acusações de má conduta sexual com os sacerdotes, provavelmente disseminadas pelos agentes do rei. Dizem que Elizabeth confessou inventar suas profecias, embora ela provavelmente tenha sido torturada para chegar a essa confissão. Presa na Torre de Londres e forçada a fazer penitência e confissão pública na Cruz de São Paulo, ela foi enforcada. Mano, você vê que as imagens é tudo de chat GPT, tá ligado? Dá pra identificar que é inteligência artificial que faz e quando é pessoa que faz, tá ligado? Na região de Só você olhar nos detalhes, o detalhe é tudo ruim, Tyburn, tudo mal feito. sendo enterrada na igreja de Greyfriars em Newgate Street. Freira número 2. Juana Inês de la Cruz. Olha aqui, ó. Ela foi forçada a fazer penitência e confissão. Olha a cara aqui, ó. Tipo assim, tá tudo errado aqui, tipo... Tá ligado? Mal feito pra caralho. Olha aqui, ó. A boca da véia aqui, tipo... Olha aqui isso aqui, ó. Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Você já vê que é, ó, o bagulho é feião. E tipo, mano, um tempo atrás, o pessoal tava criticando pra caralho as imagens de inteligência artificial, tá ligado? Falando que era uma bosta, que é não sei o que. Hoje, as pessoas tá aceitando as imagens de tipo de inteligência artificial de boa, tá ligado? Tipo, se você
acessa rede social, qualquer Instagram, qualquer coisa, você vê lá um moleque, tipo um maluco africano, uma criança africana, usando, tipo, garrafa PET pra fazer o Santiago Bernabéu, tá ligado? Sendo que é, tipo, mano, inteligência artificial que fez o bagulho, tio. E aí você vê nos comentários só as pessoas falando, amém. Nossa, olha o cara que tem criatividade. E com lixo ele fez uma obra dessa, não sei o que. Mano, as pessoas vai cair em vários golpes agora, mano. Bagulho feião, as pessoas não conseguem distinguir, tá ligado, mano? Essas pessoas vai cair em vários golpes, já. Confissão pública na Cruz de São Paulo, ela foi enforcada na região de Tyburn, sendo enterrada na igreja de Greyfriars em Newgate Street. Ô, cadê? Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Ah, mano, depois eu acho que. Freira número 2. Juana Inés de la Cruz, a poetisa. Juana Inés de Asbarre Ramírez de Santillana, mais conhecida como Juana Inés de la Cruz, nasceu em 12 de novembro de 1648 e é considerada uma das escritoras mais emblemáticas do século XVII, além de ser uma das pioneiras na luta pela igualdade de gênero. Ela cresceu principalmente na fazenda de Nepantla, Nova Espanha, atual México. Na fazenda do seu avô materno, aos 3 anos de idade, Juana já sabia ler e escrever. Ela também aprendeu latim com facilidade e tinha conhecimento de um idioma indígena vinculado aos ancestrais originários daquela região. Quando criança, ela foi viver na casa dos tios ou de uma irmã mais velha, segundo as diversas fontes históricas a seu respeito, que relatavam que foi um meio que a sua mãe encontrou para que a menina continuasse os seus estudos na capital do reino. Já na adolescência, aos 16 anos, Juana se juntou à corte do vice-rei Antônio Sebastián de Toledo, Marquês de Mancera, e da vice-rainha Leonor de Carreto, que se tornaram seus patronos, de acordo com o Ministério da Cultura da Argentina. Essas figuras foram importantes em sua vida porque, no século XVII, os acadêmicos dependiam de um patrono para se sustentar. Em outras palavras, eles não escreviam de forma independente, mas por encomenda. Em 1667, apesar de já saber ler e escrever com grande fluência, ela entrou para a Ordem das Carmelitas Descalças, na igreja do convento de Santa Teresa de Antigua, onde passou por seu primeiro estágio de educação formal. No entanto, de acordo com a Comissão Nacional de Direitos Humanos do México, mais tarde ela se transferiu para a Ordem de São Jerônimo. Nessa época, a universidade era reservada somente aos homens. Mas os vínculos de Juana com importantes figuras da corte e do clero permitiram que ela desenvolvesse o seu trabalho literário. Ela mantinha um grande número de livros em seu quarto, o que era difícil de se conseguir naquela época. E além de escrever, a freira Juana Inés também se destacou como administradora, atuando por 9 anos como contadora do convento. Considerada portadora de uma das mais importantes obras do período colonial, a freira é frequentemente colocada no mesmo nível de poetas e dramaturgos espanhóis da época, como Lope de Vega e Miguel de Cervantes. Ela escrevia poemas filosóficos, amorosos e líricos, assim como sonetos e autos sacramentais, como em El Divino Narciso, de 1689, além de peças de teatro, como Los Empeños de una Casa, de 1683. Considerada um dos expoentes da poesia em língua espanhola no século XVII, o século de ouro espanhol, Juana Inés de la Cruz sabia manejar como ninguém os maneirismos do barroco, como a retórica elevada, o virtuosismo linguístico, o gosto pela contradição e também pelo exagero. E através dos seus textos defendia o direito da mulher à educação, se envolvendo inclusive num acirrado debate teológico com o padre Antônio Vieira, expoente do barroco luso-brasileiro. Em seus últimos anos, renunciou às letras devido à perseguição das autoridades católicas. A vida íntima da freira poeta, no entanto, permanece envolta em mistério. Na falta de documentos, a vasta correspondência de Sor Juana se perdeu, e não foram poucos os que fizeram leituras detetivescas de sua obra para tentar decifrar os seus enigmas biográficos, na tentativa de diagnosticar os tormentos do seu coração. Enlisted é um shooter multiplayer em larga escala na primeira pessoa com
3. Joana de Leeds, a fugitiva. Ao traduzir uma carta do início do século XIV, pesquisadores britânicos descobriram uma história fascinante através de um documento que conta sobre a fuga de uma freira chamada Joan of Leeds, que forjou a própria morte para sair do convento onde vivia. A mensagem foi originalmente escrita em latim por William Melton, arcebispo de York, que descreveu a estratégia da freira para um líder religioso da cidade de Beverley, pois na época havia um boato de que a freira havia sido vista pelas bandas de lá. Joana de Leeds, que até então vivia reclusa na casa de St. Clement em York, ficou conhecida por forjar o próprio enterro em seu convento para poder desfrutar a outra vida. O esquema da freira ficou registrado nessa carta do arcebispo de York, datada de 1318 e traduzida posteriormente pelos pesquisadores do Reino Unido. O arcebispo em questão, William Melton, demonstrou grande desaprovação pela empreitada da freira através das seguintes palavras: com a ajuda de inúmeros cúmplices malfeitores e com malícia premeditada, ela fez um manequim à sua semelhança para enganar os devotos. Ela não teve vergonha em enterrá-lo em solo sagrado entre os religiosos daquele lugar. Mas apesar de o documento não especificar a aparência do manequim, nem como ele foi feito, Sarah Rhys Jones, professora de História da Universidade de York, que pesquisou sobre a emblemática freira, relatou uma entrevista que é possível que Joana de Leeds possa ter enchido uma mortalha com terra para caracterizar o seu corpo e preparado o seu enterro com o auxílio de outras pessoas. E ainda, segundo palavras do arcebispo, tendo fingido sua morte de uma maneira astuta e nefasta, dado as costas à observância da religião que ela anteriormente professava e dando as costas à decência e ao bem da religião, seduzida pela indecência, ela perverteu seu caminho da vida de maneira arrogante para o caminho da luxúria carnal e para longe da pobreza e da obediência. Bem, o Ela foi pra revoada, fia. arcebispo, alarmado pela fuga da freira, chegou a afirmar que a sua fuga se deu por desejos carnais. Mas a O mano foi atrás dela, ela tava lá no bailão, fi, só. Quando foi encontrar ela, ela tava assim, ó. Eu sou o Pablo. Meu nome é A freira, maluco. O cara chegou lá, bateu a visão, a freira tava aqui no meio. Tony. Eu sou a Uníqua. Eu sou a Tasha. E meu nome é Austin. E nós somos seus amiguinhos, os backyard. A feira lá assim e o cara só olhando assim, sem ter reação. Perfume exalando, fumando a braba da forte. Toque na cintura, com pentão de Robocop. Perfume exalando, com pentão de Robocop. Esse é o trem da praça, respeita a tropa do Ela outro. só Mas tá em outro patamar, igual Fla 2019. jogando o cabelinho lá. Oi, eu sou o Pablo. Meu nome é Tyrone. Eu sou a Uníqua. Eu sou a Tasha. E meu nome é Austin. E nós somos seus. Amiguinhos, vai. Ai, caralho, mano. A freirona só dançando no peitão de Robocop, filho. Minha câmera travou, o que ela fez? Tomar no cu, peraí. Acabou a bateria. Eu sou o Niqua. Meu nome é Tyrone.
pesquisadora Res Jones comenta que, a partir dos vestígios históricos, não se sabe ao certo o que de fato causou o plano de Leeds. O arcebispo exigia que a freira voltasse para o convento, só que se houve ou não uma paixão envolvida, nunca saberemos. Ele falou, você tem que voltar. E a freira tava lá. Nós somos seus amiguinhos, os pequenos. Nem escutando o que o cara queria falar. Perfume salão, Fica até manda como? braba da forte. Bloque na cintura, com pentão de robocó. Perfume salão, com pentão de robocó. Esse é o trem da praça, respeita a tropa do homem. Mas tá em outro patamar igual. Viver com alguém, ou se depois foi procurada e colocada no convento novamente. De toda forma, segundo a historiadora, as mulheres costumavam entrar em conventos na adolescência muito precocemente. Sendo assim, tais mudanças de coração em relação à sua vocação não eram algo incomum de acontecer. Dessa forma, na época medieval, casos de freiras fugitivas eram bem conhecidos, devido às dificuldades de sobrevivência que muitos passavam naquele período histórico. O celibato, portanto, se tornou uma das garantias de se ter um lugar para morar, tanto para mulheres quanto para alguns rapazes daquela época. Porém, exigia certas renúncias que nem todos suportavam viver. No caso de Joan, infelizmente, ninguém sabe o fim da história, já que não há registro de outras cartas contando o desfecho da saga da freira fugitiva. Já falou aqui o que ela tava fazendo. Freira número 4. Corita, a freira artivista. Frances Elizabeth Kent, de 1918 a 1986, mais tarde freira, foi rebatizada como Sister Mary Corita, ou simplesmente Sister Corita, foi uma freira americana que se tornou artista plástica e ativista pelos direitos humanos, fazendo parte do movimento Pop Art. De acordo com o artigo Irmã Corita, Arte, Ativismo e Fé como Instrumentos, de Paulo Silveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Corita Kent, como também ficou conhecida, até hoje nos surpreende como artista, educadora, líder em seu grupo, ativista e promotora da paz, da justiça social e do amor à espiritualidade, sendo inclusive uma pessoa extremamente carismática em seus círculos. Ela nasceu na região centro-oeste dos Estados Unidos e, com cerca de 1 ano de idade, se mudou para Vancouver, no Canadá, até que aos 5 anos, com a família, retornaram para o país de origem e passaram a viver na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia. Lá, Frances Kent permaneceria até 1980, contribuindo para a particular relevância na área artística e cultural da costa oeste. Sendo que, em 1936, ela ingressou na Ordem das Irmãs do Imaculado Coração de Maria e assumiu a nova identidade de Irmã Corita. Desde então, ela estudou em faculdades importantes da Califórnia, como a atual California Institute of Arts, e obteve bacharelado em artes em 1941. Em seguida, seguiu com a pós-graduação, cursando mestrado em História da Arte na Universidade do Sul da Califórnia, em 1951. E atuou como professora de artes na Escola da Ordem Irmãs do Imaculado Coração de Maria, na Califórnia. Durante o mestrado, ela teria se aproximado da serigrafia graças a esforços próprios e aulas iniciais de Maria Sode de Ramos Martínez, viúva de Alfredo Ramos Martínez, considerado o pai do modernismo mexicano. Como professora de artes e artista, a freira ganharia destaque crescente nos anos seguintes. O Instituto Católico de Ensino para Mulheres, onde Kent lecionou, é de origem catalã, de meados do século XIX, e separou-se da Congregação Espanhola em 1924. Bastante progressistas, as escolas das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, em Los Angeles, se destacavam em proporcionar espaço. As freiras logo fazendo as estampas das roupas. Fala, filho. O hype. As freiras fazendo roupa pra Louis Vuitton. Para mulheres pioneiras em profissões não acostumadas a ter mulheres. Esse, inclusive, era um dos slogans das divulgações sobre os institutos, para promoverem as suas formações ao público da costa. A congregação, por ser bastante progressista, proporcionou a Corita Kent um espaço de liberdade e autonomia para a sua expressão artística. Assim, de acordo com o blog de Mila Petrie, Corita teria se tornado chefe de departamento de arte da faculdade do convento. E ali, sob a sua liderança, foi estabelecido um viveiro da contracultura. Em 1962, enquanto professora, ela levou um grupo de alunos para ver uma exposição de Andy Warhol.
foi um abalo nas estruturas, é claro. A visita teve um imenso impacto na forma como Kurita produzia suas peças, inicialmente com um trabalho focado na vida espiritual a partir da apropriação inovadora de Warhol. Kurita também passa a inserir elementos da cultura pop em suas obras, como recortes de jornais e cartazes de supermercados. As palestras organizadas por Kurita e outra freira identificada como Irmã Meg no departamento de arte, especialmente nos anos 60, são notáveis do ponto de vista dos convidados que participavam das rodas de debates, como Leonard Stein, John Cage, Alfred Foda as mulheres ter que usar essas roupas aí, né, mano? O bagulho deve ser um calor Hitchcock, desgraçado. Jean Renoir, entre outros grandes nomes. Adiante, o trabalho de Kurita ficou muito popular durante os protestos sociais e por direitos humanos nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. E por conta do seu engajamento político, de acordo com a revista Usina, ela eventualmente se desfiliou da Igreja Católica e criou a sua própria comunidade artística e espiritual. Sua principal técnica artística foi a serigrafia, na qual ela era autodidata e tinha predileção por desejar fazer um artístico ampliado de forma democrática e acessível. Uma curiosidade é que, na década de 60, Kurita Kent, junto com seus alunos, desenvolveu uma lista de regras para estudantes e professores que se tornou bastante conhecida e pode ser encontrada em diversos sites e catálogos de arte. A revista Usina traduziu a lista e vamos ressaltar alguns pontos relevantes para o processo artístico, a quem possa interessar. Regra número 1. Encontre um lugar em que você confie e tente confiar nele por um tempo. Regra 4. Considere tudo como um experimento. Regra 5. Seja autodisciplinado. Isso significa encontrar alguém sábio ou inteligente e escolher segui-lo. Ser disciplinado é seguir um jeito bom. Ser autodisciplinado é seguir um jeito melhor. Regra 6. Nada é um erro. Não há vitória sem fracasso. Somente o fazer. Além das 10 regras, ela encerra o texto com Presente. dicas úteis. Esteja sempre por perto. Venha ou vá para tudo. Sempre vá às aulas. Leia tudo o que puder conseguir pegar. Assista aos filmes com atenção, com frequência. Salve tudo, pois pode ser útil mais tarde. Em 1968, após uma série de conflitos com um cardeal conservador que convocou freiras para refrear suas manifestações políticas e que chamou seu trabalho de estranho e sinistro, Kurita deixou a igreja para seguir uma carreira de artista em tempo integral e educadora de artes. Ela criou centenas de trabalhos de serigrafia como pôsteres, murais e capas de livros. Seu trabalho incluiu selos para o Serviço Postal dos Estados Unidos e o Rainbow Swash, a maior obra de arte do mundo, cobrindo uma área de 46 metros de largura de um tanque de gás natural em Boston. Mila Petrie ressaltou que uma característica interessante do trabalho de Kurita Kent sempre foi o aspecto democrático, tanto na forma como era montado, como também na forma como foi precificado e difundido no mundo. Suas impressões eram vendidas por meio da comunidade do Coração Imaculado por apenas $50 e nenhuma das suas edições foi numerada individualmente, pelo fato da artista e educadora não querer criar uma hierarquia entre as diversas versões de uma mesma impressão. De uma maneira improvável, tornou-se uma artista pop na década de 60, sendo homenageada inclusive em 67 na capa da revista norte-americana Newsweek, junto de importantes celebridades e acompanhada da manchete A Freira Moderna. Subversivas, eu não posso afirmar, mas apesar de terem causado como freiras, essas mulheres entraram para a história e devido às suas ações em busca da liberdade. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Se inscreve e deixa o like aí, tropa. Cola com nós aí pra assistir vídeos aí. Comentem aí que você quer ver aqui no canal. Tamo junto. E é nóis.